Olá, família, graça e paz. Que bom mais uma vez nós estarmos juntos, né, para falarmos sobre toda a estruturação de uma família, né? Nós estamos procurando abranger principalmente os relacionamentos e os princípios que são fundamentais na construção de uma família, de um lar que abençoa os relacionamentos. Você pode ver que é muito similar tudo aquilo que você vê nos relacionamentos. Nós estamos estudando os relacionamentos de Adão e Eva, de Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e hoje nós vamos entrar no relacionamento de Jacó e Raquel. Então você percebe uma semelhança muito grande nos relacionamentos, dos mesmos deslizes, as mesmas quebraduras e as mesmas situações. Jacó é abençoado pelo seu pai e ele recebe uma ordenação, e hoje eu vou colocar o tema como amor versus servilismo. E ele recebe a bênção do Senhor e recebe a indicação do seu pai, a ordenação, que ele deixe Canaã e ele vai para Padã Arã, para que dali ele busque uma esposa para que ele pudesse constituir uma família. E assim ele faz. Ele faz aquela viagem, né, famosa, que deita a cabeça sobre a pedra e que Deus fala com ele intimamente, dando-lhe promessa, falando sobre a troca do nome e muitas coisas assim. Ali Jacó faz um voto e assim ele permanece. Quando ele chega em Padã Arã, ele tem um bom encontro, ele tem um encontro com Raquel e ele presta-lhe ajuda, que ela não estava conseguindo fazer o serviço da pedra do poço, e ele ali ajuda. Era um homem forte, e ele ajuda a Raquel e ele se apaixona por ela, né? Até aí tudo bem, né? Ele era um rapaz que era muito ligado à mãe e agora ele estava distante. Eu queria começar a falar sobre isso. Ele estava distante da mãe, distante do pai, distante da família, então ele estava muito assim, a alma dele estava muito ociosa para encontrar um outro apoio, uma outra figura de amor, uma outra figura de objeto para ser amado, de uma pessoa para ser amada, vamos dizer assim. Quando ele encontra Raquel, a simpatia, a empatia é momentânea, a paixão é momentânea, e o que acontece? Acontece que aquela alma dele, sedenta, faminta, carente, se apega totalmente a Raquel. Então ele se torna aquele amor forte, juntamente com toda aquela carência dele. O que acontece? Acontece que muitas pessoas, quando elas se casam, elas não se casam assim porque elas estão felizes, elas estão bem. Elas se casam porque elas estão com falta, com ausência, com carência. E aí quando elas encontram alguém, elas fixam nessa pessoa todo o seu ideal, toda a sua expectativa, toda a sua esperança, todo o seu projeto, todo o seu futuro, e aí por isso que vem as frustrações e as decepções. Por quê? Porque se nós entendêssemos a importância que nós temos que ter, de ter fundamentado dentro de nós a nossa identidade, a nossa essência, juntamente com tudo isso, os nossos padrões, os nossos princípios e assim por diante, nós não faríamos tão mal ao nos relacionarmos com as pessoas que nós amamos. Por quê? Porque ao relacionarmos com as pessoas que nós amamos, se tivermos esse buraco dentro do peito, essa carência dentro do coração, nós vamos ser pessoas viciantes, vamos ser viciados em pessoas, né? O nosso vício, o que será? São sentimentos que advêm das pessoas. Então veja comigo em Gênesis capítulo 29, versículo de número 18. Diz assim o texto: E Jacó amava Raquel e disse ao seu sogro: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor que eu dê a ti do que dê a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Bom, ele era um homem muito produtivo, muito abençoado. O sogro já havia visto esse potencial nele, essa bênção de Deus sobre a vida dele. Jacó era um homem abençoado, mesmo que não entendesse essa bênção, mesmo que não compreendesse essa bênção, ele era um homem abençoado, ele era um homem que tinha recebido a bênção de Deus, a bênção do Pai. O pai o abençoou para liberá-lo para Padã Arã, e ali ele estava se oferecendo para o serviço para ter uma esposa. Ele não poderia esperar que o sogro colocasse ou propusesse uma condição, uma situação, e ele já se colocou como 7 anos de serviço para alcançar o direito então de se casar com a filha daquele homem, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para você, aproveitando esse ponto aqui de Jacó. Relacionamentos não é servilismo.
O que é amar alguém? Amar alguém é você amar uma pessoa e você fazê-la entender que você é alguém que tem direitos, que você é alguém que tem identidade, que você é alguém que tem essência e que você precisa de respeito. Isso é amar alguém, tá? O que é servilismo? Servilismo é quando você não existe num relacionamento. Você não existe dentro de uma situação. Os direitos é somente para o lado do outro. Somente o outro tem direitos. Somente o outro tem a vez. Sempre. Sua anulação, você se anula. De repente você vai se ver no relacionamento, você não vai existir mais. E aí as pessoas serão culpadas do que você está sentindo. Mas espera aí, por que as pessoas são culpadas? Tá, as pessoas se aproveitaram, mas por que você se submeteu a esse condicionamento? Por causa da sua carência, por causa da sua dependência. Quando Jacó sai da sua cidade, da sua terra natal, da sua Canaã, ele sai de uma maneira vazia, no sentido assim, desesperado para colocar uma outra pessoa no lugar da mãe. Então vamos estabelecer uma coisa: existe o seu coração e existe o centro da sua alma. Quem deve assentar-se no trono do seu coração? Você que é uma pessoa cristã, você que conhece os princípios bíblicos, você que sabe que Cristo tem que ter o primado. Se Jesus disse assim, olha, no Mateus capítulo 10, quem não me amar mais do que pai, mãe, filho, e assim por diante, ele tem que ter o primado e ele tem que ter o trono da sua vida. Se você estiver com esse buraco, com essa carência, você vai estragar qualquer relacionamento. Você vai estragar qualquer relação. Então, amor e servilismo são duas coisas que não combinam. E hoje nós estamos vivendo em uma situação contemporânea onde as pessoas estão confundindo muito o que é o amor. Às vezes as pessoas pensam que para que você as ame, você precisa ser um tapete para elas. Você precisa ser um serviçal para elas. E não é assim. Um relacionamento saudável, ele tem que ter duas vias. Vai e volta. E aqui nós nos encontramos, entende? Isto é um relacionamento saudável. O casamento de Jacó, tanto os dois, tanto este como com a Lia, não deu certo. Ele não viveu bem os dois relacionamentos. Você quer ver? No capítulo 30, é a segunda situação que eu quero falar. Não, a primeira situação que eu quero falar é sobre consequência, né? Eu não podia deixar de falar no casamento de Jacó que teve essa consequência. Jacó engana o irmão e ele engana o pai. O que acontece com ele no dia de núpcia? Ao invés do sogro oferecer a filha prometida, ele oferece a Lia mais velha. Aí ele diz assim, no versículo de número 25, parte B. Por que fizestes isso? Capítulo 29, versículo 25. Não te tenho servido por Raquel, por que me enganaste? Então ele fala, por que me enganaste? O que o homem planta, ele colhe. Segundo princípio que eu quero falar deste casamento, esse casamento sofreu muito mesmo, por causa das colheitas, por causa das decisões, esse casamento, esse relacionamento, essa família, por causa das decisões precipitadas, as decisões impensadas. Então Jacó leva para o casamento, o que ele leva? Ele leva a lei da consequência. Ele engana o pai, engana o irmão em Canaã, agora ele está sendo enganado. Então quer dizer, tudo que você faz aqui, você vai viver ali, de uma outra forma, mais pesada. Então, que nós não levemos adiante coisas ruins e negativas para que nós não tenhamos uma colheita ruim. E aí o que acontece? Raquel não podia ter filhos. Outra crise conjugal. Ele trabalha 7 anos por Raquel, aí ele vai trabalhar mais 7 anos por Lia, 2 semanas, espera a lua de mel de Lia, depois trabalha 7 anos por Raquel, recebe Raquel, o que acontece? Raquel não consegue ter filhos, é estéril. E no capítulo 30, versículo 1 diz, vendo Raquel que não dava filhos, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. E aconteceu que se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que me impediu o fruto do teu ventre? Então, vamos analisar o seguinte, o que ele olha para ela e diz assim, mas espera aí, eu não sou Deus para poder colocar um filho no teu ventre, eu não coloco vida no teu ventre. Agora, o que você vê aqui? Uma crise conjugal oriunda de onde? Vinda de onde? De você achar que as pessoas, elas são obrigadas a oferecer a você aquilo que te falta.
Irmãos, vamos entender de uma coisa, de uma vez por outras, vamos entender de uma vez por todas a situação que nós precisamos relacionarmos com sabedoria com a pessoa amada. As pessoas não são obrigadas a fazer tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós queremos no nosso tempo, do nosso jeito. Nós precisamos entender que amor não é servilismo. Ele olha para ela e simplesmente ele diz assim para ela assim: não, peraí, você está errada. Você não pode agir assim comigo. Você não pode me cobrar uma coisa que eu não posso te dar. Eu quero ler um versículo com você que cabe muito bem a isso que nós estamos falando, em 2 Coríntios 7, versículo 2. O apóstolo Paulo diz assim, igreja de Corinto, recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Isto é um bom relacionamento. É quando você garante para outra pessoa que você vai respeitá-la, que você não está ali na vida dela apenas para proveito próprio. Eu estou aqui para somar. Mas que soma é essa? Que só retira, só subtrai? Então vamos entender essas 3 lições. Primeiro, não ame com servilismo. Segundo, não cobre do outro aquilo que ele não pode te dar, aquilo que ele não pode te oferecer. Não faça isso. Terceiro, cuidado com aquilo que você planta, que aí depois você vai colher e vai achar muito ruim, e as pessoas que estão com você vão colher junto. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos ensine a amar e ensinar as pessoas a nos amar de uma maneira devida. Deus, que nós consigamos, Pai, adquirir sabedoria e conhecimento na Tua Escritura, como diz o apóstolo Paulo, que ninguém possamos fazer agravo, que ninguém possamos machucar, mas que o nosso amor seja limpo, seja puro, seja um amor construtivo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Cuidado com a maneira que você ama e que você é amado. Deus te abençoe e até o próximo. Olá, família.